Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos lá. Você já se deparou com alguma situação onde você não tivesse certeza se você tinha direito àquilo, ou aquele produto, ou aquele tema, ou até seus deveres? Então veja bem, neste vídeo de hoje eu irei esclarecer dúvidas que eu tenho certeza que muitas pessoas têm de situações que podem impactar não só a sua vida, como das pessoas que vivem em torno e as pessoas que convivem com você. E o tema de hoje é direito civil, o direito à questão do casamento civil e união estável. Quais são as semelhanças? Quais são as consequências de um e outro? Onde eles coincidem? Qual é a divergência? Quais são as diferenças desses dois institutos? Vamos lá. Para começar, se você está no relacionamento e não tem certeza se caracteriza aí a união estável, de repente fala, não, é só um namoro. Será? Presta atenção, de repente você já está vivendo numa união estável de fato, caracterizada e que só não foi formalizada ainda. Ou vou além, porque às vezes eu recebo isso nas perguntas e nos comentários. Muitas vezes, na maioria das vezes, das mulheres falam assim, olha, não, mas o meu marido ele não quer, ele fala que não precisa, que nós já somos casados, que não é um papel. Gente, não é a questão do papel, e sim das consequências que vão nortear toda a sua vida, do seu esposo, do seu companheiro, dos teus filhos. Então, presta atenção que em muitas situações eu tenho certeza que vai se enquadrar aí na tua vida e você não tem noção da proporção que isso pode ter. Então, vamos lá. Tá, doutora Flávia, mas quais são as semelhanças? Ambas, tanto no casamento civil quanto na união estável, a pessoa tem que ter o desejo, a vontade de constituir família. Então, as principais diferenças entre um e outro é a formalização. Então, vamos lá, calma. Como assim a formalização? Eu estou com uma pessoa, eu sou casada, ou eu tenho uma união estável porque eu não assinei um papel. Não é tão simples assim. E já vou deixar claro que vou tentar usar o mínimo possível de termos jurídicos para que vocês consigam compreender o que eu estou falando. E se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu esclareço, ou respondendo as perguntas, ou com o próximo vídeo. Mas vamos lá. Quais são as principais diferenças? Vamos pensar já na formalização. No casamento civil, nós sabemos que é um ato solene, tem toda uma formalidade. Você junta os documentos de uma pessoa, de outro, dos dois cônjuges, né? Dos noivos, no caso, vai levar até um cartório, vai marcar uma data, vai esperar correr os proclames. Como assim os proclames? Na verdade, é uma investigação da tua vida civil. Exatamente. Como assim? Vai verificar se você já não é casado, se você tem alguma pendência no teu nome, vai pegar lá a certidão de nascimento de um cônjuge e do outro, vai fazer uma análise, ver se não tem nenhuma pendência. De repente, se você já foi casado e não fez a averbação do divórcio na sua certidão de casamento, você não está apto ainda para fazer um novo casamento. Então, aí, os proclames vai barrar ali, vai dar uma divergência, uma exigência para você cumprir, para que você possa se casar. Então, o casamento civil tem uma formalidade, é um ato solene que vai ser realizado por um juiz de paz ali. Você vai ser reconhecidos os direitos de ambos, tanto na união estável quanto no casamento civil. Mas, por essa formalização, uma é mais burocrática que a outra e uma já automaticamente você tem os seus direitos. Então, no casamento civil, além de ser um ato solene, ter toda essa formalidade, você já ali automaticamente você passa a ser marido e mulher, vocês passam a ser cônjuges, o que não acontece na união estável. Veja bem, além de não ser exigida na união estável toda essa formalidade, esse ato solene, na união estável você continuará solteiro. Exatamente. Aí está mais uma diferença. O estado civil, você não deixará de ser solteiro ou divorciado na união estável, ou viúvo na união estável. Por quê? A união estável, ela não altera o seu estado civil. Quando você vai comprar um bem, qual é o seu estado civil? Vai continuar a ser ou solteiro ou divorciado, o que não acontece lá com o casamento. Você era solteiro, passa a ser casado, você era casado, aliás, você era divorciado, passa a ser casado novamente. Então, a questão do direito civil do estado civil na união estável, ela não é alterada, você passa a ser apenas companheiro, é meu parceiro, é meu companheiro, é minha companheira, não é minha esposa. Muita gente convive junto,
há anos, 20 anos, fala, olha, não, é meu marido, é minha mulher, mas legalmente não é, tá? Vocês vivem numa união estável, não formalizada, provavelmente configurada, mas não alterou o estado civil. Então, o casamento civil e a união estável não altera o estado civil da pessoa, tá? Uma outra situação, regime de bens. Quando você vai lá declarar que vocês querem se casar, vocês vão escolher o regime de casamento. Se você não fizer essa manifestação de vontade, não falar, olha, o regime de casamento escolhido é esse, em regra, vai lá, comunhão parcial de bens, que tem vídeo aqui que eu estou colocando no canal que explica exatamente qual a diferença de um regime e de outro e quais as consequências. Mas, voltando ao nosso tema de hoje, se você se casa, declara que vocês vão se casar, escolhe o regime de casamento. Não escolheu, vai ser a comunhão parcial de bens. Escolheu, você pode escolher comunhão total de bens, separação de bens. Tem a situação da separação obrigatória, que é para a pessoa acima de 70 anos, mas que já pode ser alterada também. Porque até recentemente você, acima de 70 anos, poderia se casar só com a separação obrigatória de bens. Agora não. Agora já foi decidido pelos tribunais que os próprios noivos, os nubentes, eles podem ir lá e falar, olha, queremos alterar, faz isso por uma escritura pública, pacto antinupcial, e você altera essa legalidade que antes era exigida, a separação obrigatória. Mas, e na união estável? Então, na união estável eu não posso fazer essa alteração? Pode. Na união estável também. Muitas pessoas vivem uma união estável ali caracterizada, que não formalizou isso ainda, mas fala, tá, coloca tudo no nome daquela pessoa, coloca tudo no nome da mulher, ou tudo no nome do homem, ou de uma pessoa ou de outra, porque a união estável também pode ser pessoas do mesmo gênero, tá? E o bem é só meu? Não, porque também na união estável, o regime de bens que é a regra é da comunhão parcial de bens, que é aquele regime que tudo que vocês adquirem daquela data da união pra frente é metade de cada um. Ah, eu não tenho direito. Não é questão de ter direito, é questão de você já ser dono, 50% de cada um. E se eu quiser fazer uma união estável, formalizar uma união estável com regime diferente, eu posso? Pode. Para você fazer essa formalização da união estável, você tem que fazer uma declaração de união estável. Vai lá por escritura, vai no cartório. Quais são os documentos exigidos? Fotos, documentos, ou então a declaração voluntária dos dois. Fala, olha, estamos vivendo numa união estável. Você não precisa entrar judicialmente, quando é voluntário, para que seja caracterizada essa união estável. Mas, atenção, a união estável, ela tem requisitos que têm que ser preenchidos. Então, para ser caracterizada uma união estável, tem que ser uma relação, um relacionamento público, contínuo, duradouro, com a intenção de constituir família. Não é mais necessário que tenha coabitação, que vivam no mesmo endereço. Também, como viver no mesmo endereço não caracteriza a união estável, tá? É um conjunto de requisitos aí que precisam ser preenchidos. Ok. Então, para o casamento civil tem os proclames, para a união estável eu vou até o cartório. E a formalização de uma união estável quando você não está mais com a pessoa? A dissolução. Poxa, eu fiquei 20 anos com aquela pessoa, não me casei. Ele dizia que, olha, já somos casados, ou ela dizia, e de repente a pessoa se separa, pega a malinha, vai embora. Eu fiquei sem nada porque estava tudo no nome dele. Atenção, é nessa hora que você vai precisar entrar judicialmente também não só para dissolver, porque se você não formalizou, não tem como fazer a dissolução de uma coisa que você não construiu, não é? Então, o que você vai precisar fazer? Entrar com uma ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável, para ter reconhecido seus direitos também patrimoniais, entendeu? Então, se vocês compraram, adquiriram bens e ficou só no nome de uma pessoa, antes que aquela pessoa venda tudo e acabe com tudo que vocês construíram juntos, entra com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável para bloquear a venda, a possível venda daqueles bens, e que vocês possam fazer uma partilha de bens antes que a dissolução seja ali caracterizada por escritura pública. Então, tem meios de você ir lá e brigar pelos seus direitos. Esta é importante de você se inscrever no canal,
seguir para você não ficar desinformado, porque pensou você ficar sem essa informação? Então vamos lá. E o casamento? Como é feita a dissolução? Eu vou, me separo e acabou? Porque também acontece de muitas pessoas irem embora, de repente começa a viver uma união estável, não formalizada, com uma outra pessoa, mas estava casado com uma outra lá. E aí você vai se casar com essa pessoa atual e não pode, porque tem um casamento lá que você não fez o divórcio. Então, exatamente, para que seja feita uma dissolução de um casamento, é preciso que você entre com uma ação judicial de divórcio ou extrajudicial, a depender, claro, do consenso de cada um. Porque nós sabemos que o divórcio você pode fazer de uma forma consensual, que é quando as pessoas concordam e, olha, isso vai ficar com você, isso vai ficar com você, essa dívida, esse financiamento, então as pessoas concordam com os termos daquele divórcio e faz um divórcio consensual, que é bem célere, é bem rápido. O juiz geralmente, porque na verdade, um divórcio consensual, o juiz ele não vai ter uma decisão dele, uma sentença. Ele vai homologar um acordo. Porque um divórcio consensual, na verdade, é um acordo. Você e o teu cônjuge, ou você e a tua cônjuge, fazem um acordo. Olha, não dá mais, cada um pro teu lado, vamos decidir o que faremos com isso, com aquilo, até mesmo com filhos, tá? Você pode ali já no próprio divórcio consensual decidir a questão de alimentos, pensão, guarda. Existe juiz que prefere que faça separado, é uma ação apartada, mas tem juiz que já decide, ou melhor, que já homologa o acordo ali na hora. E quando a pessoa fala assim, eu não vou te dar o divórcio? Gente, não tem essa de dar o divórcio. Ninguém é obrigado a permanecer casado com ninguém. E isso pode ser feito de uma forma até unilateral já, hein? O juiz vai lá, supre a vontade daquela pessoa, ou na questão do divórcio litigioso, que é um divórcio com briga, com litígio. Não briga não, vamos dizer assim, com discordância, quando as pessoas não concordam, com os dois não concordam com os termos, ou quando tem muitas questões em jogo aí, patrimonial, guarda, regularizar a visita de filho, financiamento, dívidas trabalhistas, isso é muito perigoso. Então, quando tem muita coisa em jogo, muitas vezes não é possível fazer um divórcio consensual, porque é muito difícil as pessoas entrarem num acordo, num consenso quanto a isso. E aí fica na mão de quem? Quem nem sabe da tua vida decidir. Exatamente, o juiz. É estranho, né? O juiz decidir, mas ele vai decidir de que forma? Nem sabe como era a tua vida ali. Através dos documentos que você vai juntar lá no processo. O trabalho de um advogado, o trabalho de outro advogado, para que seja feita essa dissolução matrimonial através do divórcio litigioso. Agora, recentemente, essa semana que passou ainda, os tribunais já decidiram que, ainda que você tenha filhos menores, é possível já fazer o divórcio extrajudicial, ainda que tenha, como eu disse, ainda que tenha filhos menores, que você faça o divórcio extrajudicial em cartório. Até recentemente não era possível. Então, essa é mais uma diferença entre o casamento civil e união estável, que é a dissolução. Tá, e a questão de direitos sucessórios, Flávia, o que acontece? No casamento civil, você já tem os direitos sucessórios automático ali, legalizado pela lei vigente. Mas, atenção, isso está para ser alterado também. Tem uma alteração aí, tá para entrar em vigor, ainda não está valendo. Nós estamos falando 2024, em agosto. Agosto? É agosto, né, gente? Então, ainda não está valendo, mas tudo está indicando que cônjuge, marido e mulher deixarão de ser herdeiros necessários. O que é herdeiro necessário? É aquele herdeiro que, por lei, já tem direito a 50% do teu patrimônio. Ou seja, pelo menos 50%, porque os outros 50% você pode dispor para quem você quiser, para teu vizinho, para teu advogado, para quem você quiser, entendeu? Mas, se os cônjuges ainda não foram excluídos de herdeiros necessários, isso quer dizer que a tua esposa ou o teu marido é teu herdeiro necessário? Sim. Herdeiro necessário daqueles bens particulares. Eu vou explicar, como eu falei em outros vídeos, a questão do regime de bens, mas a questão de direitos sucessórios, que tem uma certa facilidade, entre aspas, porque a lei já determina que marido e mulher é herdeiro dos bens particulares,
concorrendo com filhos, enfim, com pais, a depender da situação e do regime de casamento também. Porque eu digo do regime não questão da herança, mas se você é meeiro, tem algumas situações que você não pode ser herdeiro. Então, é tema para um outro vídeo, porque senão vai embaralhar a cabeça de vocês. Mas, e na união estável? Então, na união estável eu não sou herdeira? Também é. Mas, vai precisar de uma certa burocracia, uma certa comprovação. Porque lembra, companheiro não é cônjuge, assim, marido e mulher. Então, a lei de cara não é automático que você é herdeiro. Em que situação? Vamos imaginar que você vive ali 20 anos em união estável não formalizada, ou até formalizada por uma escritura ali. E aí o teu companheiro ou a tua companheira falece e os herdeiros, os filhos, te excluem. Por quê? Porque você não é casada. O que não aconteceria se eu tivesse casada, se você tivesse ali um casamento civil, porque a partir do momento que apresentasse no inventário a certidão de óbito, já ia ter a certidão de casamento, enfim, uma burocracia e a questão de documentação. Mas na união estável você precisaria se nomear ali no inventário, ser inserida no inventário, colocar uma documentação, comprovar, fazer valer os seus direitos. Então, muitas vezes a união estável ela não é vantajosa para uma relação assim patrimonial que o casal construiu. Às vezes você constrói um patrimônio com o teu marido ou com a tua esposa de 20, 30 anos, mas você não se casou. Então, vai deixar briga lá para frente pro cônjuge, ou melhor, pro companheiro sobrevivente. Então é isso, gente. As principais semelhanças e diferenças estão aí. Se eu esqueci de alguma coisa, talvez, coloquem nos comentários se você tem dúvida. Já, atenção, se inscreve, porque são coisas que você precisa saber, que faz parte da tua vida, faz parte da vida de todo mundo. Quem é casado, quem é solteiro, quem é divorciado, quem vive uma união estável, formalizado ou não. Então se inscreve, já curte esse vídeo, manda para aquele colega, para aquela colega que precisa saber disso, porque olha, você não estar informado dos seus direitos pode fazer você não só perder o seu dinheiro, mas também a tua paz, entendeu? E é isso, até o próximo vídeo, tchau!